Olá, eu sou Vanessa Calque, empresária do ramo de beleza e arquitetura e também estou na TV Relacionamento. A Associação Brasileira de Administração, mais uma vez, está com o Momento ADM recebendo personalidades. Hoje nós temos a honra de receber o administrador Álvaro Melo, doutor em administração pela FEA-USP, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, foi conselheiro durante 2 gestões no Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo e fundador do grupo de teletrabalho e mobilidade corporativa, que hoje tem a denominação de Grupo de Excelência do Trabalho na Sociedade em Transformação, de onde o Álvaro faz parte também. Álvaro, muito prazer em recebê-lo, a ADM tem muita honra de ter você aqui. Hoje ele faz parte do grupo de pesquisa que foi criado justamente para a discussão dessa nova modalidade. E nós gostaríamos que você, nesse momento de mudanças pelo mundo, que você nos explicasse e nos esclarecesse através do trabalho híbrido. Né? Muito bom, é uma oportunidade excelente essa estar aqui com você, Terezinha, e para o nosso público-alvo da ADM. A questão do trabalho híbrido, eu começaria por exemplo, a própria denominação. Então, hoje, o que se fala? Não, é um trabalho que pode ser realizado na casa da pessoa, o tal do home office, né? Ou alguns dias na empresa. Na realidade, o que aconteceu é que esse termo ele se disseminou não somente no Brasil, no mundo todo, todos os países praticamente, em função até da questão sanitária que nós tivemos recentemente. Né? E aí a pergunta é a seguinte, mas já existia isso antes? Claro que existia. Pela minha experiência nessa área, eu estou envolvido com implantação de programas de teletrabalho, quer dizer, para mim é o termo que abarca qualquer outra denominação, porque você deve ter, eu estou falando em trabalho híbrido, trabalho flexível, trabalho virtual, trabalho remoto. A gente viu que surgiram várias denominações, mas tudo isso é teletrabalho. Nós estamos falando em teletrabalho. Então, isso já acontecia antes. Eu praticamente, nos meus trabalhos profissionais de implantação, eu nunca cheguei e disse, olha, é para passar o tempo todo em casa, não tem relacionamento com o pessoal da empresa, não é nada disso. Mas chegou, é o termo que está se usando, e a preocupação hoje é com a otimização desse processo, que foi implantado, desmistificou-se. Aconteceram vários tipos de experiências com vários tipos de empresas. Uns deram muito bem, outros deram mais ou menos, outras estão ainda sofrendo por falta de planejamento, mas essa é a realidade nossa. E veio para ficar. Veio para ficar. Não é mais uma moda. Aliás, antes mesmo não era uma moda, mas eram poucas empresas que adotavam, na época que chamávamos de teletrabalho. Eu continuo chamando de teletrabalho. Inclusive, até por uma questão de princípio, nós fundamos há 25 anos atrás, e ainda existe hoje, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Nós não mudamos o nome Sociedade Brasileira de Trabalho Híbrido. Não, continua o teletrabalho. Agora, tem essas denominações todas, né, que as empresas públicas, privadas, estão adotando. E em relação à adaptação do indivíduo na sua casa, existe uma flexibilidade, uma vez que houve uma obrigatoriedade durante a pandemia? Houve algum conflito em relação ao funcionário, ao colaborador da empresa? Bom, e sempre foi as minhas orientações. Se o indivíduo,
profissional vai trabalhar no home office, as condições têm que estar, no mínimo, de acordo com a BNT, as normas. Por exemplo, a costura da cadeira, da mesa, a luminosidade, a questão dos ruídos do ambiente, tem que estar. O que nós vimos nesse período agora é que houve uma verdadeira improvisação, muita gente trabalhando na mesa da sala de jantar, na mesa da cozinha, com agravante do filho estar participando de uma aula online, a mulher também do outro lado trabalhando online com a sua empresa. Então, eu ainda, em muitos lugares, ainda vejo isso acontecendo. Quer dizer, não houve um planejamento. Algumas empresas já, como já atuavam antes, não teve problema nisso daí. Mas, claro que isso criou um problema seríssimo. Aliás, tem um negócio aí ainda, um assunto que está se discutindo agora e não se falou antes. Por exemplo, as empresas, elas deram as condições da pessoa trabalhar em casa. Sim, entregou o notebook, sei lá, algumas até deram os móveis adequados, mas isso não foi a regra geral. Algumas vezes não simplesmente deixaram. Inclusive, agora está havendo até uma certa polêmica. Por quê? Porque as empresas, muitas delas, cederam os equipamentos, tudo isso, e o pessoal voltando, a empresa agora você tem que devolver isso. Sim, mas como é que ficou? E aí parece que isso não ficou muito claro quando foi feito o contrato. Devia ter se estabelecido todas as condições. E outra questão é o seguinte, o home office pode também ter o seguro que é da empresa? Ela está segurada? Não, mas é minha casa, isso é privado, tal, é residencial. Sim, mas naquele momento, hoje, o local de trabalho, que é, por extensão da empresa, é a residência. E como é que fica isso? Do seguro, desse ambiente, o problema que tinha, né, que você não podia entrar na casa da pessoa, a questão da privacidade. Isso praticamente acabou. A área que é essa saúde e segurança do trabalho, como é que isso é no ambiente de home office? Hora extra também, né? Hora extra. Hora extra. A qualquer momento eu vou chamar o meu funcionário que está em casa, e nós vimos que não é assim que funciona, não. Isso tem que ter sábado, domingo, feriados, isso tem que ter critérios, tem que ter procedimentos, isso tem que ter políticas, e é nesse momento que as empresas, aquelas mais bem profissionais, já estão adotando esse tipo de comportamento. E é o que você chama de lar doce escritório, né? Lar doce escritório. Isso aí é um termo muito interessante, né? Porque houve até por questão de consequências na própria saúde física, mental, do jeito que as coisas foram. E o importante é isso. Pessoal, deu certo. Como que deu certo? Deu certo. Muitas empresas não voltaram. Muitas empresas não voltaram. E nós tivemos isso também na saúde com a telemedicina, né? Foi um ganha-ganha muito grande para as pessoas, né? Nessa época. Inclusive a nossa sociedade, em algum momento, uns 3, 4, 5 anos atrás, a gente queria incorporar o assunto telemedicina, porque no fundo é um teletrabalho. É um trabalho realizado à distância. Muitos até saíram dos seus escritórios, dos seus consultórios, né, e passaram a ter... Pois é, então isso é teletrabalho. E eu me lembro, e você conhece essa área muito bem, da parte de medicina, de saúde e tal, que tinha até uma restrição do próprio CRM com relação ao exercício da telemedicina. Isso lá por volta de 2019 para trás. E isso praticamente acabou, né? Com certeza. E é um atendimento rápido,
que evita uma série de contratempos, tanto para o paciente como para o profissional, né? Tem suas vantagens aí, quer dizer, a gente precisa realmente ter critérios para saber adotar isso daí de forma que seja bom tanto para o paciente como para o médico. Álvaro, seria interessante esclarecer também para os nossos espectadores a questão da legislação do teletrabalho. Bom, com a reforma trabalhista, na época do Temer, nós já tínhamos, saiu, inclusive a própria Sobrate contribuiu para o governo do Temer, com orientações como é que deveria ser. Nós fizemos uma boa contribuição para que na legislação saísse a referência sobre como deveria ser. E aí saíram 5, 6 artigos lá na própria CLT, que não tinha antes, né? E com a questão da pandemia, também foram acrescentados, foram melhorados esses artigos que tratavam da questão do teletrabalho. Na realidade, sempre dá para melhorar a legislação. É preciso melhorar mais ainda? Bom, tem alguns aspectos que, em função do que aconteceu durante os 4 anos, esses últimos 4 anos, é necessário fazer os ajustes. Mas antes, o que a gente percebeu é o seguinte: puxa vida, esse negócio de teletrabalho é complicado, não tem lei, não se sabe como proceder, não se pode falar mais isso, porque já existem, já está na legislação, as empresas se ajustaram, mas é possível ainda, você, em função das experiências que nós tivemos, é possível ainda dar uma olhada, sair com alguns projetos de lei, com relação, inclusive, à questão da saúde mental, a relação. E muitas vezes, uma coisa que antes desses 4 anos ninguém dava atenção, agora está se dando atenção. Por exemplo, questões dessas que nós falamos, tá? Ergonômicas, que ninguém dava atenção. Né? As pessoas antes desses 4 anos iam para casa trabalhar e trabalhavam em qualquer lugar, como aconteceu durante os 4 anos. A questão da luminosidade, a questão da luminosidade, do barulho, não é? Como é que fica isso? A própria disciplina da pessoa, como é que ela está trabalhando. A família entender que ele não está ali fazendo o bico, que então tem que ter uma área separada. Isso. Inclusive, alguns imóveis em construção já estão procurando ter na edificação espaços, né, para que a pessoa possa trabalhar. Isso. E, inclusive, veja bem, isso há mais de 15 anos, eu fui procurado por um arquiteto e ela me trouxe um projeto, eu achei muito avançado, muito ousado, mas, puxa, ela está sabendo o que ela está falando. O que era? Era num projeto do edifício familiar, você tinha, estava lá no projeto, uma entrada separada para o home office da entrada social. Não era entrada de serviço, não, era entrada só para isso. E eu achei isso muito ousado, isso naquela época. Quer dizer, alguém já tinha pensado nisso. O que nós estamos vendo hoje, praticamente em todas as principais cidades do Brasil, foi o boom imobiliário, né? Isso. Esses prédios que já vinham vindo, só que acelerou. Esses prédios com apartamentos de 45 metros quadrados, tem até de 15 metros quadrados. São estúdios, né? Mudou de nome, ninguém chama mais de kitnet, né? Estúdio. Agora é estúdio, né? Tem que chamar. Quer dizer, a sociedade ela vai se ajustando e muitas vezes ela dá algumas denominações para coisas que já existiam, mas com alguma coisa um pouco mais melhorada, mais aperfeiçoada. Tudo bem. Então, é possível você hoje, tem projetos de empresa, né, dessas construtoras que estão fazendo isso,
deixar uma área já definida. Até eu tenho encontrado várias empresas, construtoras, indústrias que fabricam tipo de cadeira, de mesa, ajustadas, adequadas para esse novo tempo. Certo. E a pessoa chega e já tem aquilo, e é fantástico. Houve um progresso muito grande nessa área, acelerou. E a gente percebe realmente que há uma preocupação maior em relação a isso, até a questão da saúde mental, né? Onde o funcionário tem momentos que ele pode se desligar, ter outras atividades, né? E depois retornar ao trabalho. Eu tive conhecidos que me falam isso. Eles não, aquelas 8 horas em casa, elas são mais, eu não digo desagradáveis, mas é que ela não tem aquela integração com a sua equipe, né? Então ele pode se afastar do computador, dar uma volta, né? Faz um alongamento, volta, né? Isso. Tenho comentários assim, às vezes até de alunos que comentam isso. Isso. Muitas horas sentado. Isso daí, percebeu-se a importância disso daí, né? De se dar valor ao relacionamento com as pessoas, na própria família, a disciplina do respeito quando você está trabalhando. E a gente viu que em muitas empresas, até por questões da própria situação de saúde, a gente viu que tinha muitas pessoas que tiveram uma depressão, ansiedade, tal, não só por causa do novo ambiente de trabalho, que exigia muito a questão do horário, dos seus chefes saberem os horários que ele deve ter o relacionamento com os seus empregados, o horário para o almoço, os intervalos, tudo isso, mesmo trabalhando remotamente, isso devia ser levado em consideração. Muito obrigada, Álvaro, pelos seus esclarecimentos. Eu espero que você retorne logo para dar continuidade às nossas entrevistas aqui. A DM agradece a sua presença. Eu agradeço por essa oportunidade de fazer esse esclarecimento e estamos mais uma vez à disposição, porque o mundo continuou. Nós temos todas essas novas modalidades de trabalho e tal. Álvaro, muito obrigada. A ADM agradece a sua presença no Momento ADM. Gostaria que você deixasse seus contatos para quem estivesse nos assistindo. O meu e-mail é alvaro@beca-ework.com.br e o meu telefone, meu WhatsApp é 11 9 91 10 16 15.